interessante porque quando nós conversamos com memorialistas aqui de Grão-Mogol, ele é um homem, né, ilustrado, ele é um homem culto, benevolente, né, que ajuda a igreja, ajuda desvalidos, né? Mas uma das coisas que marcam essa descrição do que é a vida do Barão é um boato de que ele seria um homem que mantinha, em média, 80 escravos a seu serviço e que teria tido 80 filhos, né? Sendo que, como eu disse no início, apenas 3 seriam filhos da baronesa, Dona Emília. Então, esse com certeza não foi um relacionamento fácil, né? É possível, nessas pesquisas, localizar um relacionamento bastante duradouro do Barão com uma amante que se chama Amélia do Vale, com quem ele tem 4 filhos. E uma das coisas que me chamou a atenção nesses filhos com essa mulher é que os nomes mais importantes da história de vida deles são dados justamente para os filhos com essa mulher. Então, por exemplo, o filho do Barão com a baronesa se chama Sérgio, né? O filho com a Amélia se chama Walter, né? Ele tem uma filha com essa amante que se chama Josefa, que é justamente um dos nomes da mãe dele. Então, com certeza um homem que tinha uma vida extraconjugal bastante agitada. E há registros no próprio testamento, né? No testamento é possível localizar 17 herdeiros que ele vai reconhecer nesse momento de se preparar para a morte, e depois ele faz ainda um codicilo, que é um ajuste no testamento, né? Então, realmente, ele tem muitos filhos. Agora, tem um autor de Rio Claro, que é o Ariosvaldo Ceneda, que ele nasceu na Fazenda Angélica e escreveu essa obra, Memórias da Fazenda Angélica, Origem, Personagens e Descendentes. O Ceneda, ele fala em 71 filhos do Barão. Nossa! Né? Que é um número muito próximo daquela lenda local que diz que foram 80, né? Nós já chegamos à casa dos 70. Então, é possível imaginar que conflitos com a baronesa fossem constantes. Agora, o próprio Ceneda, ele reconhece que várias questões, né, que são lendas urbanas de Rio Claro, como, por exemplo, que a baronesa enlouqueceu depois de uma briga por ciúmes de uma escrava, que ela teria agredido, matado essa escrava, e o barão, em castigo, teria aprisionado a baronesa por anos, né? Então, aí tem gente que fala em 7 anos, em 20 anos, né? E que nesse período, enlouquecida, ela teria chegado a se mutilar e, usando o próprio sangue, ter feito um autorretrato no sótão, né? Que ela teria se atirado das janelas do sótão, também é um boato que é corrente, né? Agora, certo é que tanto uma das filhas quanto a baronesa enfrentaram problemas mentais, né? Quando o barão morre, uma dessas filhas, apesar de já ser casada, ela estava internada num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, e a baronesa, né, que vai morrer depois em Araras, e vai ser enterrada em Araras, há registros dela tendo alguns episódios de alucinação mesmo, pela cidade, saindo com arma, querendo matar o barão. Interessante. Agora,
Uma outra figura que também Então, nós temos essa questão da violência, né, que são mitos aí da região de Rio Claro, que é difícil comprovar, né? O próprio Ceneda, ele aponta que em 54 foi retirado da fazenda um conjunto de documentos extremamente importantes que nos permitiriam conhecer o dia a dia da fazenda, né? Eu disse que ele nasceu lá, ele na obra diz que viveu até os 11 anos, e ele disse que nessa obra, que tinha até imagem do barão de corpo inteiro, você tinha registros do dia a dia, relatos do próprio barão. Ele é um homem bastante organizado com sua vida financeira, contábil. Agora, ele aponta essa data e nas minhas pesquisas eu cheguei a uma outra referência para explicar essa dificuldade, para confirmar esses dados, que é o fato de nos anos 60, o Francisco Scarpa, né, que é o pai do Chiquinho Scarpa, bastante conhecido em São Paulo, ele ter sido prefeito em Rio Claro e, ao adquirir uma parte do mobiliário da antiga fazenda do Barão, né, ele teria levado junto documentos remanescentes do período em que a fazenda foi administrada pelo Barão. Eu tenho perseguido essa fonte sem muito sucesso, mas eu acho que encontrar os documentos produzidos pelo próprio Barão seria de grande valia para a pesquisa, mas ainda não tive sucesso, né? Acho que está faltando uma resposta para você. Estou tentando me lembrar o que eu não respondi. Agora, quando a gente fala dessa série de ações de violência, né, é interessante pensar também que a historiografia abandonou aquela visão da escravidão cordial há muito tempo, né? E aí a Sueli Queiroz, ela foi muito importante até estudando senhores de escravos paulistas, né? Os relatos de violência são muito grandes, né? Agora, tem algumas coisas que ganham cores mais fortes. Por exemplo, a região da Mata Negra, né, aí Rio Claro, ela já tinha esse nome antes da chegada do Barão. E quando nós falamos em Mata Negra, a gente está falando de quê? De mata fechada, escura, por conta das árvores de grande porte que se entrelaçam, né? Então, o fato de se associar a Mata Negra, a lagoa próxima a essa mata, com a violência do Barão, né, é inegável que pode se justificar pelas ações dele, né? Agora, não no caso da Mata Negra, por exemplo, há registros anteriores que já mostram o uso desse nome. Agora, se o barão virou um fantasma, a baronesa viraram fantasmas na região, um outro nome importante na composição desse quadro, né, de Memórias Tenebrosas é o Brás. O Brás seria um capataz extremamente violento que o barão trouxe da Bahia, que vai ser o braço direito dele na Fazenda Gromobol, né, o nome que ele dá à fazenda que ele constitui depois de comprar a Fazenda Angélica. Ele constrói uma casa, inclusive, com uma arquitetura inspirada na Fazenda Cafezal que ele tinha aqui, e também muito próxima da arquitetura da Casa Grande do Gonçalo, que era a fazenda que o barão tinha na Chapada Diamantina, né? Então, se o Brás virou fantasma junto com o barão, não é à toa, né? Ele é acusado de matar escravas, de ser uma figura de grande violência. Agora, por outro lado, o barão,
Ele chega aí em 1880, em São Paulo. Entre 1881 e 83, ele vai formar, né, a fazenda, construir essa nova sede e vai se integrar rapidamente à vida da cidade. Ele vai participar da criação do gabinete de leitura, da filarmônica, do jardim público, também vai contribuir bastante para a Santa Casa. E, por ironia do destino, o primeiro documento que eu peguei sobre o Barão no arquivo de Rio Claro é justamente o Barão abrindo uma estrada de sua propriedade para o centro da cidade, né? E por que eu achei isso divertido? Porque o que me levou a começar essa pesquisa sobre o Barão de Gromogol foi justamente a existência de uma estrada, de uma trilha calçada, né? Hoje ela é mais chamada de Trilha do Barão, que corta o parque da cidade, o parque do município aqui, o parque estadual. É uma atração bastante interessante, porque o trabalho de calçamento é belíssimo. Então, o Barão de Gromogol, ele é esse homem que, se era violento no dia a dia, ele é também muito integrado à vida social, né? Entre 1883 até a sua morte, em 1890, o Barão foi eleito vereador, ele ocupou várias vezes a presidência do Legislativo Municipal, e ele vai, nesse período, em São Paulo, se aproximar de políticos republicanos importantes da região, como Campos Salles, Cerqueira César, Alfredo Elis, né? Vai renunciar ao título nobiliárquico e filiar-se ao Partido Republicano rio-clarense, né? Assim como um grupo de escravistas da região, ele vai libertar parte dos seus escravos em fevereiro de 1888, né? Com a proclamação da República, ele participa das festividades, inclusive do plantio de uma árvore da liberdade. Então, pensar na vida desses homens é pensar nas articulações que eles constroem ao longo da vida, dos laços que eles mantêm com sua parentela, né? Esses laços de sociabilidade, essa família ampliada, e também pensar em como eles se mobilizam para se manter no poder.